galera, canal de CMND no ar, Mário Conversa nas pistas, Fernando Costa aí. Hoje falaremos um pouco mais aí de amilenismo, a volta de Cristo, né, Fernando? Sim. Vamos um pouco aí sobre essa ideia de será que Cristo volta antes do arrebatamento, antes da tribulação, depois da tribulação, né? É um pensamento aí também corrente na vertente religiosa, né, na vertente evangélica protestante, que se Cristo, se aí já passa ou não passa, né? Hoje o Fernando aí vai passar pra gente aí grandes informações concernentes a esse grande evento aí. Eu acredito que é o principal evento da história da humanidade. Da história da humanidade. Que a gente vê que esse tema é um tema que gera bastante, tipo, engajamento, né? Até porque quem acredita ou quem não acredita, mas quem lê a Bíblia leva esse fato como um fato histórico, que Jesus, que é o próprio Deus, já desceu aqui na Terra, prometeu voltar. E isso gera uma grande expectativa, né? Daquela ideia de que, mas e quando? Tipo, em que momento da história o autor da história vai entrar, né? Que nem disse C.S. Lewis. Um dia, no teatro, o autor vai caminhar pro meio do palco, né? Sim. Só que sempre que o autor caminha pro meio do palco, é sinal que acabou o teatro, né? Então, um dia, o autor da vida, o autor de tudo que existe, vai caminhar novamente para essa terra. Mas dessa vez é para que tudo acabe, né? Sim. E nós cremos que tudo acabará bem, né? Porque a gente acredita na Bíblia, a gente acredita na palavra de Deus e a gente vê no final de Apocalipse que aqueles que creem serão salvos e que tudo acabará bem porque estaremos com Ele. E dentro dessas teorias da volta de Jesus, a gente pega as teorias sobre o milênio, que são quatro teorias, né? Tipo, no Brasil, a mais famosa seria a pré-milenista dispensacionalista, que é uma ideia onde, assim, a maioria dos pentecostais, né, os pentecostais, creem nessa ideia de que Jesus vem, arrebata a sua igreja, começa o período de tribulação, porque todo pré-milenista, dispensacionalista, acredita no pré-tribulacionismo. Sim. Então ele vem, arrebata a sua igreja vai estar ceando com ele no céu durante 7 anos contado. Começa o período da tribulação na Terra. E aí a Terra começa o caos. Não, na verdade, assim, até eles acreditam que 3 anos e meio serão de paz, né? Eles alegam que 3 anos e meio serão de paz, porque muita gente vai ser iludido pela ideia que o anticristo vai ser alguém muito poderoso, que vai trazer aquela paz no mundo, aquela falsa paz, e depois de 3 anos e meio ele se revelará. Fernando, não te cortando, mas já para pegar esse ponto também que é interessante, e esse personagem que vem trazendo essa falsa paz, que fala sobre esse protagonista aí, como que a gente consegue também encaminhar ele tipo, dentro do mundo atual, né? Tipo assim, a gente entendendo, vamos supor que a volta de Jesus seja nesse momento, e a gente entendendo que as maiores forças do mundo são uma junção de poder bélico, né? Poder político e poder religioso. Então, esse homem poderoso, esse homem que é chamado do iníquo, né? do anticristo, como homem da iniquidade, como alguns outros nomes que ele recebe como a besta, né? Sim. Ele teria que ser alguém que, tipo, dentro dessas 3 forças, ele conseguiria, tipo, angariar poder, angariar influência, assim. Então, vamos supor que hoje a maior religião da Terra é o cristianismo. Então, suponhamos que ele seria alguém que saiu do meio cristão, um apóstata, né? O maior poder bélico do mundo, Estados Unidos. Então, alguém que teria o apoio dos Estados Unidos. Sim. Tipo, uma influência política. Vamos dizer que hoje, qual é a maior influência política? A ONU. Só que aí não entra num contexto meio que contraditório quanto ao que concerne ao engano dessa pessoa, que no caso ele vai enganar as pessoas, né, não só na questão moral, mas também na questão espiritual, religiosa. Sim. Porque ele vai se posicionar como Cristo, no caso, né? Esse homem da iniquidade. Então, assim, aí esse homem da iniquidade, ele tendo poder dentro do cristianismo. O cristianismo tem bilhões na Terra. Aí eu falo do cristianismo no modo amplo, juntando todas as religiões que se denominam cristãs. Aí ele juntando esse poder e ele tramando ali uma paz entre os muçulmanos, entendeu? Ele já vai
juntando ali as religiões, uma forma de paz, para que acabe essas retaliações entre eles, entre os cristãos, os muçulmanos, os judeus, os que são de religiões orientais, os que são de religiões africanas. Imagina esse homem conseguindo juntar todas essas religiões e elas manterem a paz. Sim. Aí ele pegar esse poder político, imagina um homem que conseguisse, tipo, acabar com todo esse negócio entre China e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Rússia. Sim, ele conseguir reunir... Esse personagem, essa figura... Essa personagem. Mas aí é onde que entra? Será realmente que é político? Ele vai vir do cenário político ou ele vem do cenário religioso ali, eclesiástico ali, né? No sentido da... Eu acredito assim, que ele vai conseguir levar tudo isso. Tipo, todas essas ideias vão se dobrar nele. Ele vai vir do Oriente ou não do Oriente, dos códigos do Ocidente? Assim, a Bíblia dá umas pistas. Porque Daniel tem uma visão, né, sobre o chifre pequeno, que seria alguém que blasfemar contra Deus e tal, que seria esse homem da iniquidade. E quando vai se falando sobre esse homem da iniquidade, de onde ele viria do poder que estaria naquela época reinando, que na época era o Império Romano. Sim. Só que o Império Romano é gigante, não tem como chegar e falar é da Itália. Não é da Itália. O Império Romano naquela época era enorme, era um império gigantesco. Sim. Só que a gente para nessa influência de que era o Império Romano, mas o Império Romano ele rompeu barreiras, né? Ele seguiu ele dominou uma parte do Oriente, ele dominou Ásia Menor, tudo. E dali também saiu pessoas que descobriram as Américas. Então, para denominar um lugar específico de onde ele viria seria difícil. Mas que esse homem vai ter um grande poder é fato. Sim. E ainda ele vai ter por trás dele uma outra figura, né? Que seria o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, né? Sim. Que são duas bestas que são faladas no Apocalipse, né? A que subiu do mar e a que subiu da terra. E por isso que é denominado um poder político, porque o mar, na sua figura dentro da Bíblia, sempre dá direção à política. Certo. Então, assim, nesse contexto que tu tá falando aí, narrando pra gente, tu consegue, então, o profeta, quando já surge o profeta, aí no caso já vem do centro religioso. Já vem do centro religioso. Então, aí no caso, esse cara que para influenciar, ele pode vir do cenário político. Sim. Mas comandando o seu poder bélico, comandando as nações ali, e a também ONU, tendo uma influência a religiosa. União Europeia, ali, né, trazendo toda a ligações consciência ali de coligações ali, para implantar nos países e no mundo aí a ideologia. E assim, é bíblico, para quem acredita na Bíblia não tem jeito, ele vai ter essa influência. Agora, quando se vem antes, se vem depois, tipo, porque tem três formas de interpretar o Apocalipse. Tem o preterismo, que tem uma linha de estudiosos, de teólogos que acreditam que o Apocalipse já aconteceu. Que aquilo que está escrito ali, que João narra, aconteceu lá no passado, que o anticristo era o Nero. Que eles estavam falando ali era o Nero. Que aquela perseguição toda era para aquela igreja. Porque também tem aquele erro crasso, né? De os estudiosos eles quererem numerar, matematizar a volta, as datas dos acontecimentos, das profecias, como aconteceu com o Ellen White, tem o Ellen White, o da Adventista também. Ela deu a data. O Russell, né? Que é dos TJ, de cima de Vá, também datou a volta de Jesus. E assim, cara, ele foi bem específico que ele como homem deixou bem claro que, tipo assim, nem o filho, que era ele, como homem, saberia o momento da sua volta, somente o pai, nem anjos, nem ninguém. Tipo, não que ele não sabia, porque ele é o próprio Deus. Ele é Deus, não é que Jesus, que nem eu já ouvi em igrejas falando assim, nem Jesus sabe o dia que vai voltar. Como o Deus onisciente, onipotente, onipresente não sabe quando vai voltar. Entendeu? Porque ali ele está falando dele como homem, eu como filho, como homem, e eu me diminuí de Deus, tomei uma forma humana, e eu me humanizei com isso, e eu como filho também não sei, está nas mãos do Pai. Mas hoje Jesus já está lá na glória, já foi glorificado. Ele é o próprio Deus que veio à Terra e ele sabe o seu momento de volta, entendeu? Só que para nenhum humano isso foi falado. Não adianta alguém vir. Eu tive uma visão que dia 31 de dezembro de 2025
ele vai voltar. Porque também a gente temos que ter uma certa coerência com a nossa própria linha de raciocínio, com a nossa própria linha de raciocínio, né? Que a Bíblia ela não foi escrita em ordem de cronológica ali. Sim, né? sim. Então é um esboço onde você junta um pouco ali, um vírgula aqui, né? Em eras diferentes, sim, né? Em tempos sim. diferentes. E para tempos diferentes. Né? Então assim, a volta de Cristo, a volta de Cristo ela vem precedendo aí a N situações, né? Sim, as guerras que já tiveram. Ele deixou evidências, né? Da forma como se sucederia todas as coisas, a violência, rumores de guerra. Só que as pessoas perguntam, Mário, Fernando, mas já tem rumor desde a guerra de Hitler já foi uma grande guerra. Foi uma grande guerra. Algo que mexeu ali com a história da humanidade. Né? Entendeu? Mas, que nem eu tava falando, tem esse pessoal do preterismo que aqui já aconteceu. E tem uma outra linha que são os futuristas. Que tipo assim, Jesus vai voltar, mas isso é uma história para daqui a ainda mais 2000 anos. Sim. Entendeu? Que são os futuristas, que acreditam que é tipo assim, vai, mas, cara, falta muita coisa ainda. Falta muita coisa. E tem os históricos, tem um nome correto que agora me foge a memória. Mas vamos dizer que é os que interpretam de uma forma histórica. Que é assim, tem a profecia. Pode acontecer a qualquer momento. Sim, a qualquer momento. Mas, Fernando, e como que esperar dos indícios de que ele dá evidência lá de que o evangelho será pregado em todo o canto, então virá o fim. Sim. Se o fim sucede a esse... De todos serem evangelizados. Então tem uma ideia. Ideia. O amor do mundo se esfriaria. E, cara, a gente olhando o mundo hoje, cara, vamos fugir um pouco do tema que a gente está falando, mas falar um pouco sobre amor, cara. Porque assim, eu acho que podia ser prostituta, ladrão. Rapaz, Jesus tratava com o maior amor do mundo, cara. É verdade, analisando quando Jesus chutava o pau da barraca, era com religioso, cara. Por quê? São as pessoas que mais faltam amor, cara. Sim. Entendeu? Não querendo bater, unicamente nos evangélicos e somando todas as religiões. Porque as pessoas põem a religião, cara, no mesmo patamar que Deus, cara. Sim. Cara, é que assim, a gente vai colocar como base os cristãos porque são seguidores dele, né? Sim. Cara, nós somos seguidores dele. A gente fala que segue ele, que ele é o nosso exemplo, o nosso espelho. Mas no final a gente não segue nada dele, cara. É que nem eu vi um comediante falando, cara, Jesus é da hora, é maneiro. O que estraga ele é o seu fã-clube. Cara. Não, será porque de fato são os verdadeiros hipócritas no caso, né? Hipócrita demais, cara. Cara, eu falo pra você que, pra mim, uma base muito boa pro evangelho real é a parábola do bom samaritano, cara. Porque assim, a gente pega a história entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram deixados de lado, porque eles eram vistos como um povo pagão, um povo que adorava falsos deuses, um povo que adorava num lugar que não podia adorar. Mas quando Jesus conta aquela parábola para demonstrar quem teve amor, não foi nem o sacerdote, nem o levita, foi o samaritano, que seria um pagão, que a gente trazendo para o dia de hoje, seria alguém que adora outros deuses, seria alguém que a gente julga de qualquer forma, que não anda no nosso meio, não anda de terno, não anda de gravata, não está na igreja. Um conflito com a religiosidade, né? Com a nossa, imagina hoje, cara, um povo que a gente julga muito, sabe? Que é um exemplo, é o povo que da matriz africana. Eu tenho muitos amigos, cara, mas a maioria dos cristãos costuma julgar muito, como se fosse algo ruim, algo do mal, sabe? E aí, imagina nós passarmos como cristão por alguém que precisa de uma ajuda, a gente não estende a mão. Aí vem essa pessoa, estende a mão. Cara, quem demonstrou ser verdadeiramente cristão? Foi ele, cara. Aí, mas ele é macumbeiro, ele é espírita, ele é muçulmano. Meu amigo, ele demonstrou o amor de Jesus. Cara, então a gente tem que rever os nossos conceitos sobre o que é o verdadeiro amor, cara. Entendeu? Paulo, quando vai falar de dons, ele fala, presta atenção, cara. Maior que profecia, maior que língua estranha, maior que operação de maravilhas, maior que ressuscitar um defunto, cara. É você amar alguém, cara. E amar alguém é você se colocar no lugar da pessoa. É você, antes de julgar, antes de falar, você falar, cara, se eu tivesse no lugar dela, o que eu gostaria de ouvir, cara? O que eu gostaria que fizessem por mim, cara? Porque a maioria das vezes a gente é propenso a julgar segundo a nossa crença, né? Porque eu acredito que ser cristão é dessa forma que um cristão
cristão, ele não pode ouvir uma música secular. Um cristão, ele não pode beber uma cerveja. Um cristão, ele não pode estar na roda dos amigos dele. Um cristão, ele não pode andar de boné. Um cristão, ele não pode andar de bermuda. Um cristão não pode andar sem camisa. Um cristão não pode. Aí se eu vejo alguém que está fazendo o que eu acho que não pode, esse daí não é cristão. Esse daí, se Jesus voltasse hoje, ia queimar lá. Essa é a matriz que foi criada, né? Que foi disseminada, né? Aí, isso é amor? Não. Eu querer, denominar quem vai ser salvo ou quem não vai, cara. Que Jesus conta uma outra parábola, que é a parábola do devedor, né? Que o senhor dele perdoa uma dívida dele de milhões, e quando ele encontra um cara que devia pra ele um pouco, ele quer bater no cara, velho. Mas é uma questão cabulosa isso aí, né, que tu falou agora. Tu falou agora uma situação, né, que sobre quem ama não priva. Não priva. Mas Deus, através do seu amor, ele faz com que sejamos privados pelos nossos próprios desejos. Então, do que nos afeta, do que nos coloca esse desejo acima do próprio Deus, entendeu? Vamos colocar um exemplo. Assim, vamos usar a bebida, vai como exemplo. Para você, a bebida faz mal. Porque quando você bebe, você esquece Deus, esquece tudo, sai doido pelo mundo. Mas para mim, não. Sim. Eu consigo beber, estar com a minha família, estar com meus amigos e ter conversas boas, falar sobre Jesus. Certo. Aí porque você não bebe porque faz mal, você não pode me julgar, porque pra mim não faz o mesmo efeito, pô. E a mesma coisa, um exemplo, eu por só andar de calça, porque eu tive um encontro com Deus e eu me sinto bem assim, porque eu gosto de mostrar pros outros isso. Aí eu vejo tu de bermuda sem camisa falar, não é cristão. Sim. Entendeu? Mas em cima dessa, só pra gente não correr do assunto também, pra gente não fugir do assunto, mas trazendo ele pra perto, essa questão também, né, dos últimos dias também, né, que é onde mais um ponto, que é o amilenismo não acredita ou acredita que vai acontecer, que é o esfriamento do sentimento do afeto, né? Que nos últimos dias lá em Gálatas, que sim. Paulo escreve, que nos últimos dias sobreviriam homens amantes de si mesmos, sem afetos, presunçosos, ingratos, né? Sim. Que sucederia fala pra Timóteo, sim, fala pra Timóteo. Sobre essa questão do arrebatamento, sobretudo sobre essa questão do arrebatamento, o que mais tem faltado para todas essas coisas acontecerem, se não é só a pregação do Evangelho? Agora vamos voltar lá no princípio, né, para os nossos ouvintes também entenderem. Aí, essas questões, a gente falou um pouco sobre o pré-milenismo dispensacionalista, que acredita que Jesus volta, leva a igreja, aí depois, 7 anos tem a grande tribulação, aí depois Jesus volta novamente, né, para arrebatar os seus ali e tal, para dominar o mundo, aí acontece 1000 anos de paz. Sim. O diabo está amarrado, depois de 1000 anos, o diabo é solto para enganar alguns que passaram 1000 anos com Jesus. Tipo assim, você passa 1000 anos com o mestre, depois de 1000 anos ainda você consegue ser enganado. Sim. Que é um negócio pra mim que é meio doido. Daqui a pouco eu vou expor minha opinião. Aí, depois disso, é o fim. Aí tem o pré-milenismo clássico, que não acredita dessa forma, só que sem a ideia de dispensações, mas acredita da mesma forma, só que sem a ideia de dispensações, que é a ideia dividida em eras, né? A história dividida em eras. Tem o pós-milenismo, que eles acreditam assim, que... O que acredita que a igreja passa pelo sofrimento é qual? Pela tribulação? Pela tribulação. Então, tem o pós-milenismo, acredita, o pós-milenismo acredita que o fim é depois do milênio e que é pós-tribulacionista também. E tem o amilenismo, que é o que eu acredito. A ideia do amilenismo é assim, é que muitas pessoas, a gente fala assim, um exemplo, algum estudioso fala, eu sou amilenista, é como se negasse o milênio, e não é essa a ideia. A ideia é assim, o milênio é agora. O milênio começou quando Jesus veio. Entendeu? Jesus veio, começou o milênio. E dentro do milênio, todos esses fatos que estão escritos acontecem. Para deixar bem claro para os nossos seguidores, para quem nos assiste, para quem nos ouve, o milênio, quando o nascimento de Cristo, é isso que você quer dizer? Sim, começou o milênio. Quando Cristo nasceu, aí começa o milênio de Cristo. Aí começa esse milênio. Sim. Aí, o que acontece? Um amilenista, ele é pós-tribulacionista. A igreja e os salvos vão ser arrebatados depois da tribulação. E é um arrebatamento único. E nesse arrebatamento, todo olho verá, porque Jesus fala sobre isso. Que todo olho verá a sua volta. A sua volta, entendeu? Vai ser um acontecimento fantástico da história. Literalmente, todo olho vai conseguir enxergar a volta de Jesus, entendeu? E nisso já é o fim da história.
Porque o mestre chegou, acabou a história, entendeu? Tipo, já quem for condenado é condenado, quem é salvo. Não vai ter esse momento tipo assim, eu vou salvar uns agora, daqui eu vou deixar alguns morrer para que eles sejam salvos pelo seu próprio sangue. Isso não existe. Porque o pré-tribulacionismo, ele dá uma ideia de que assim, eu já ouvi alguns pré-tribulacionistas falando que assim, é como se quando acontece o arrebatamento, o Espírito Santo é tirado. Você deve ter escutado isso já também. Sim. E se o Espírito Santo é tirado, quem vai convencer o homem do seu pecado? Sim. Que a Bíblia é bem clara nisso. O único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, nesse período da tribulação acontecendo aqui, você vai olhar e falar, eu quero me arrepender. Como? Sendo que ele foi tirado. Entendeu? Então, é um negócio, cara, que é complicado demais, cara. Mas eu acredito dessa forma. Eu acredito mas os 4 pontos, eles têm base. Eles têm base. Os 4 pontos têm base. E 4 pontos têm defensores, assim, tipo, renomados. Sim. Grandes estudiosos que acreditam dessa forma. Entendeu? Que nem o pós-milenismo, Jonathan Edwards era pós-milenista. Ele acreditava que tudo o que aconteceria, mas primeiro a igreja saía triunfante. O seu final é a igreja vencendo tudo. O mundo entraria numa paz repleta, mas por causa da influência da igreja. Sim. Entendeu? O Fernando, outra questão, uma pergunta que eu vou te fazer em cima desse assunto, que eu vejo também que assim, eu não sei se a gente pode levar por esse ângulo, de que a Bíblia por si só ela já é um livro explicado onde o homem, o servo de Deus, o pastor, o estudioso, não deveria interpretar, porque interpretando, tu acha que não gera essa bagunça, essa confusão de posicionamentos, de pensamentos, que acaba confundindo até mesmo a mente daquele que poderia aceitar a Cristo até com mais clareza, entender o futuro o final das coisas com mais clareza. Como que tu... Eu acredito que a Bíblia se auto-explica. Eu tenho essa ideia de que a Bíblia, assim, a Bíblia, ela passa as suas ideias, dentro dela tem as suas respostas. Para mim, a gente não precisa buscar respostas da Bíblia fora da Bíblia. Sim. Tipo, a gente consegue interpretar ela quando na verdade ela já está interpretada. Ela está interpretada. Eu busco só esse entendimento. Sim. Entender o que ela está querendo dizer. Né? Sim. Não é o que eu estou interpretando, que é o que acontece. Para mim, no meu pensamento é de não. Porque eu acredito que a Bíblia não deve ter essa limitação e nem o homem pensar que pode interpretar a Bíblia ali como o seu bel prazer, né? O seu bel prazer. Porque tem muito isso. Mas, ó, um ponto que eu falo pra você, um exemplo, o Apocalipse mesmo. Cara, é o último livro da Bíblia. Se você vai começar a ler a Bíblia hoje, eu não aconselho a começar pelo Apocalipse. Até porque, para você interpretar ele legal, você vai ter que ler os outros livros. Sim. Porque tem coisa do Apocalipse que você vai entender lá em Gênesis. Sim. Entendeu? Que nem a questão das tribos, porque tem a divisão das tribos e tal. Eu conheci o dicionário teológico, né? Sim. Porque o Apocalipse é muito simbólico. Sim, muito simbólico. Que nem, os 24 anciões representam as 12 tribos e os 12 apóstolos. É tipo, entendeu? Sim. Então, vai ter que ler Gênesis para entender as 12 tribos, Mateus, Marcos, Lucas e João para entender os 12 apóstolos. Então, tem que sempre estar lendo ali essas coisas para interpretar de uma forma que a própria Bíblia vai te dar respaldo. Porque, cara, tem muita coisa fantasiosa que as pessoas pegam, entendeu? Uma coisa que eu acho do pré-tribulacionismo. Uma vez eu lembro sobre o pré-tribulacionismo, da forma que ele nasceu. Uma menina chamada Margaret, ela teve um sonho de que Jesus vinha primeiro e buscava a sua igreja. E ela contou um sonho para um pregador, acho que era batista, presbiteriano, que mudou para o pentecostalismo, mudou para uma ideia mais pentecostal, que ele começou a pregar essa ideia de que Jesus voltaria antes e buscaria a sua igreja, que os salvos vão primeiro e tal. E aí o John Nelson Darby e o Scofield começaram a ter essa ideia. John Nelson Darby era um maçom, Scofield também um maçom. E aí Scofield escreveu a sua Bíblia de estudo com essa teoria, e depois virou filmes que nem o Deixados para Trás. Sim. Que aí difundiu essa ideia para todo lado. Sim. Porque é aquela ideia do que eu não quero sofrer. Sim. Eu não quero sofrer, então eu quero ser arrebatado primeiro. Cara, mas no mundo tem as aflições, né? Sim.
no passado muitos sofreram por causa do evangelho, pô. Sim. Hoje nem tem tanta essa perseguição. Não, a gente tira o Brasil como exemplo, cara, flores. É flores. A gente pega Pedro sendo crucificado de cabeça pra baixo, cara. E sem contar os heróis da fé. Os heróis da fé. Além da galeria dos 12, né? Sim, tem muitos, cara. Muitos. Que sofreram muito. Ao olhar para essa era atual do cristianismo, eu acredito que eles devam se remoer nos seus túmulos memoriais, né? Os anônimos, né? Os anônimos dentro do Coliseu, cara, sendo comido por leão, porque eu não vou negar Jesus. Não vou negar Jesus. Mas não é misticismo, cara. As pessoas levam uma ideia de santidade como se... O que é santidade hoje? Não, santidade é ter uma intimidade de que eu posso revelar o profundo e oculto. Santidade é eu poder marchar, rodar e pular. Santidade é eu me arrepiar. Não é isso, pô. Santidade é estar conectado com Deus, com o seu amor, pô. E o amor pela sua palavra. E quem tem amor pela palavra e pela verdade, cara, não vai julgar ninguém, vai sempre dar um abraço, cara. E eu não quero saber a religião dele, eu não quero saber o que ele acredita, cara. Eu quero saber que Deus pode. Sim. Eu quero saber que o amor de Jesus, onde ele vai chegar, não tem barreira que consiga parar o amor de Jesus, cara. Não tem barreira. Não tem, cara. Não tem. Tem uma história do Charles Finney, cara, que eu gosto muito dele, cara, que é um dos heróis da fé, né? Ele era maçom e ele via muito a história dos cristãos e ele falava, o que acontece com esse povo, cara? É um povo que se denomina como seguidor do Deus dos deuses, do Jesus, o Messias que salvou a humanidade. Esse povo vive em dificuldade, esse povo não tem intimidade com Deus, esse povo não demonstra o amor do Deus que eles falam que segue. Se um dia eu mudasse para isso, eu seria um dos maiores cristãos. Um dia o amor de Jesus alcançou ele e ele começou em oração ali. Ele falou, não, pô, eu quero demonstrar o amor de Jesus. Um dia ele entrou numa fábrica de tecelagem. Entrou numa fábrica de tecelagem e veio uma mulher atender ele. A mulher veio, foi falar tipo assim, bom dia, quando olhou nos olhos dele, começou a chorar. Uma outra olhou e falou, nossa, o que tá acontecendo? Acho que aquele cara tá mexendo com ela, vou lá. Quando chegou, o que tá acontecendo? Olhou pra ele e começou a chorar também. E veio um, outro começou a chorar, parou a fábrica naquela tarde, fez um culto pra Jesus, tudo porque ele entrou lá. E aí quando ele teve a oportunidade, ele falou sobre o amor de Jesus. Que é o que tudo vence, né? Que é o que tudo suporta, é o que tudo vence. Tudo vence, né? É o que tudo vence. O amor versus a guerra. Né? Esse é o que Cristo tem, o que o Cristo mais explanou, né? Nos 3 anos ali que ele perdeu de ministério, porque foi muito curto também a passagem do ministério dele aqui, né? 3 anos aí, percorrendo toda a Galileia, Cafarnaum, toda aquele momento ali, né? Didático, instruindo 12 homens que revolucionariam o mundo. A história da humanidade, né? 12 homens que revolucionariam o mundo, revolucionaram o mundo, né? Os 12 homens. Sim. E aonde que eu quero chegar? Porque a origem de toda essa realidade, né? Qual era o entendimento dos 12 acerca dessa volta de Cristo? Porque a gente vem para Tozer, a gente vem para Charles Finney, a gente vem para John Edwards, a gente vem para John Wesley, a gente vem para Martinho Lutero, João Calvino. Mas a gente não pode se perder dentro dos longos dos anos qual era a mensagem primordial dos 12 depois de Paulo, que foi no nosso precursor do anúncio da volta de Cristo, né, Paulo? Sim. Mas assim, eles escrevem sobre isso, né? Então, mas a gente pega Paulo falando assim, filhinhos, né? Quem fala filhinhos é João, no caso. Mas Paulo fala assim que muitos anticristos já estão por aí, mas vai vir aquele. Entendeu? Vai vir aquele que é o anticristo, né? O João também, escrevendo no Apocalipse, ele deixa bem claro que assim, não é o meu tempo. É um tempo futuro, que não era o seu. E aí ele vai demonstrando as suas visões ali, que assim, para aquela época, talvez eles conseguiriam entender, eu acho que não sei. Porque dentro do que ele fala, a gente não consegue entender, né? Sim. Porque ele tenta pegar as coisas do tempo dele para falar o que acontecia no futuro, né? Paulo. João. Que nem quando ele tenta descrever o céu. Sim. Ele tenta descrever de algo que para ele, na época dele, seriam tipo ruas de ouro. Sim. Entendeu? Ruas de ouro. Hoje tem coisa que vale mais que ouro, então se fosse hoje ele falaria rua desse elemento que vale mais que ouro. Entendeu? E que nem ele fala sobre
animais que se levantariam com cauda de escorpião e tal, para atacar o povo na terra, sobre as taças, sobre a ira de Deus. E ele vem descrevendo coisas que aconteceriam no nosso tempo, mas a gente olha de uma forma sempre espiritualizando as coisas. Mas o ser humano caminha para aquilo. Tipo a poluição dos rios. Mano, não precisou nenhum demônio ir lá e jogar lixo lá não, pô. A gente joga lixo nos lugares. A poluição do ar. Não precisou demônio nenhum ir no ar e eu vou jogar poluição. Nós, seres humanos, estamos poluindo o ar. Poluindo o ar, cara. Entendeu? E tipo assim, o ser humano, ele vai causando isso pela sua ambição, pela sua maldade, pelo... Entendeu? Tem coisa que não precisa esperar nada espiritual. O ser humano, ele se encarrega de fazer essa maldade, entendeu? Ele tem essa ideia de maldade em si. E as coisas vão acontecer, cara. As coisas vão acontecer. Sim. Eu acredito dessa forma. Não, isso é interessante demais, né? Porque parece que nem o pré é o que tem o medo de passar pela tribulação. Né? Porque também tem essa questão, né? Porque, pô, a corrida da eleição, do alistamento para o exército de Cristo é que você vai sofrer, amigão. Sofrer pra Deus, sofrer pra cacete, irmão. Sim. E se tá com medo de passar pela tribulação, né? Você tá com medo de passar pela tribulação? Por quê? Por que inaugurou essa ideia de que, pô, caramba, não, a gente não passa não, a gente some daqui, cara. Né? Eu acho que é pra causar, na minha opinião, eu não acredito nisso, né? Eu acho que foi pra causar aquela sensação de... Eu tô aqui, eu sou alguém mais especial, assim. Sabe, de tipo de conforto, né? Uma ideia de conforto, mas eu não vou passar por essa eu não vou passar por isso aí. Pô, calma aí, amigo. Você se alistou a sofrer por essa pessoa, por esse Cristo que você diz que é seu Salvador, que é o seu Senhor, que no caso é a profissão de fé. Sim. Né? Pô, a confissão de fé. Então, se você mesmo realmente tem essa crença absoluta de que esse é o teu Cristo, o teu Senhor, você tem que morrer por ele. Tem que morrer por ele, queridão. Tem que sofrer por ele, queridão. Essa é a ideia da ideia de seguir a Cristo. Essa é a ideia de seguir a Cristo. Então, eu acredito que a ideia, assim, eu também me encaixaria, tipo assim, de passar pelo sofrimento. E passaria com muito orgulho. Né? Assim, mas eu também até conversava com uns amigos meus sobre a que ponto, a que sofrimento estou preparado por Cristo. Porque a gente entende de sofrimento, que uns foram torturados, outros foram degolados. Eu sempre me posicionei no sentido que eu estou pronto para ser degolado, que é uma morte objetiva, rápida, né? Assim, escolhendo a minha morte por Cristo, eu escolheria ser degolado, mas não vai ser dessa forma. Não vai ser. Eu acredito que vai ser de uma forma de privação de coisas, né? Privação de coisas. Ele é cristão, não vende para ele é cristão, não negocia com ele é cristão, não faz isso chegar nele. Que assim, para um cristão que tem família, que tem filhos, essas coisas, que eu iria muito mais. Que isso tem que acontecer para que chegue o fim. Sim. Então a gente passará por isso. Há quem diga que já estamos vivendo. Sim, tem. Que nem eu acredito nessa ideia que já é o milênio. Para mim, eu não acredito numa tribulação de 7 anos. Eu acredito numa tribulação que é um tempo. E pode ser um tempo grande. Um tempo que assim, nós como brasileiros, aqui a tribulação não está. Mas e quem mora nos países que estão sendo perseguidos e morrem lá? Estão passando a tribulação. Mas aí a gente também põe a tribulação que está passando aí a igreja brasileira. É o afrontamento aí, né, da grande mídia, afrontamento de quase tudo aí que está confundindo o profano com o santo, e a igreja brasileira não tem tido força para ser respeitada mais. Porque boa parte da igreja brasileira faz parte disso tudo, né? Boa parte dos seus líderes religiosos do Brasil estão envolvidos com isso tudo, né? E aí quando tu tem envolvimento é difícil tu lutar contra, né? Se posicionar. Eles estão lá dentro. Você pega os grandes líderes das igrejas brasileiras, estão envolvidos lá, cara. Então são milionários, fazem parte disso tudo, compram coisas no nome da igreja para não pagar imposto, para não... Entendeu? Então sempre estão...
e como se posicionar de uma forma que tu se beneficia daquilo, entendeu? Né? É difícil, cara, é difícil. A igreja brasileira, e ela tá caminhando sempre para isso, pô. Porque você vê igrejas pequenas que tem obras bonitas, boas, cara, que nem veio o pastor Diego aqui, a igreja dele para mim é sensacional, de ajudar pessoas em dificuldade, pessoas de rua, pessoas que estão no vício, sabe, na prostituição, e ajudar eles para levantar a vida deles. Igrejas assim não crescem, pá. Igrejas assim parece que não, alguma coisa fica dificultando. Porque é uma luta, né? É uma luta, né, Fernando? A gente vê aí, é uma luta de esses homens que se titulam de homens de Deus, né? Que querem, eles lutam por cargos, eles lutam por posições, por presidência, por diretores, por secretários de viagens, de tesouraria, quando na verdade os hospitais estão vazios, os presídios não tem ninguém. As casas de recuperação. As casas de recuperação não tem ninguém. E aí tá precisando de milhares de voluntários, e não tem. A gente vê templos cristãos evangélicos, né? Evangélicos, vou nem falar cristãos evangélicos, avaliado em milhões. E dentro daquelas mesmas igrejas tem pessoas passando dificuldade. Que amor de Cristo é esse? Que igreja é essa daí, cara? Os apóstolos repartiam tudo entre si. Eu não estou falando que precisa repartir tudo. Não é uma ideia comunista, não é isso. Só que a ideia de que, pô, é meu irmão, cara. Meu irmão, meu semelhante. É meu irmão, cara. E aí, mas não é de sangue. É de sangue, sim. Somos purificados no sangue dele. Nós fazemos parte do mesmo sangue, da mesma ideia, nós vamos para o mesmo lugar das coisas que a gente acredita. Mas na hora de repartir o pão, opa, não deixa o meu pão grande aqui. Deixando claro aqui para todos os nossos seguidores, você deixa também seu comentário lá. Pode, fique à vontade, tenha liberdade, né, Fernando? Sim. Colocar se você é milanista, se você é pré-milanista. Se você é pré-milenista, você é pré-milenista dispensacionalista, pós-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meio-tribulacionista também, que a gente não entrou muito nesse assunto. Cara, a gente tenta entrar em vários assuntos para que as pessoas comentem, as pessoas também demonstrem sua opinião. A gente tenta demonstrar a nossa opinião aqui. Não que a gente é o dono da verdade ou algo assim. É que a gente quer expor, né? Expor para que haja o debate, haja essas ideias. Porque são ideias construtivas. São ideias que fazem as pessoas pensar, né? Fazem as pessoas pensar. E é bom deixar aberto, porque essa liberdade de pensamento para os nossos seguidores, para as pessoas que nos seguem, de falar, pô, não entendi, deixar lá também, que a gente vai responder. Às vezes a gente demora, né? Às vezes comentar, responder, porque é muita coisa acontecendo. Né? Mas no próximo vídeo também a gente, tem aqui uma dúvida lá. Vamos dúvida, a gente vai tirar uma dúvida também na próxima gravação, no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado a todos que estão com a gente. Escutam. O Fernando mais uma vez dando uma aula pra gente aí de teologia, né? De assuntos teológicos. Né? E eu fico maravilhado aí de estar disseminando essa ideia positiva aí com todos vocês. Toda vez que eu estiver disponível, eu vou estar aí presente, né? O trabalho me toma muito meu tempo, né, Fernando? Sim. Mas a gente, sempre que puder, a gente vai estar junto aí, né? A gente tenta passar para o nosso público, né, algo construtivo. E também, que nem a gente fala, nós queremos trazer aqui pessoas de outras religiões, porque é aberto para todos. De ideias políticas, ideias religiosas, empreendedores, ideias sociais. A nossa ideia é essa. E nós queremos que venham outras pessoas e falem sobre a sua religião, para a gente aprender aqui também, que nós queremos aprender sobre outras religiões, ter outras visões, nós temos a nossa crença, mas, cara, que nem a gente acabou de falar aqui, se a gente não tiver amor, não adianta nada a nossa crença, entendeu? E a gente ama vocês, e que todos que estão nos escutando possam vir aqui e falar sobre as suas crenças, para que a gente possa compreender também o que vocês acreditam. E eu quero agradecer vocês curtam aí, comentem, compartilhem, agradecer o Marcos, o Leandro, o Mário, que é a nossa equipe aqui, que a gente tenta sempre de alguma forma estar junto com vocês, estar passando conteúdo para vocês e melhorar, que é sempre a nossa tendência. Muito obrigado a todos, obrigado por mais uma vez nos acompanhar. Um beijão no coração e é isso aí, até a próxima, galera. Porque eu tô disseminando ideia. Porque eu tô disseminando ideia.